Graça e paz, amém? Temos um convidado especial hoje, que está ministrando a palavra de Deus essa noite. É um irmão e amigo de muitos anos, de uma longa data. Vou convidar o presbítero Daniel. Vamos receber com palmas o nosso irmão. Ele prega, canta e toca. Fique à vontade, se quiser cantar, quiser tocar. A paz do Senhor, amados. Eu gostaria que os músicos me ajudassem aqui no louvor. Porque essa igreja gosta de cantar, né? Eu não vou tocar, não, para deixar vocês tocarem. Eu acho que é dó maior. Eu não sou mais escravo. Prefiro que ela toque, ela toca melhor do que eu. A minha igreja eu sou tecladista, sou baixista, sou baterista, sou ministro de louvor. Né? Mas eu estou com, na verdade, eu estou com esses dois tendões do ombro rompido, aguardando cirurgia. Nem parece, né? Que eu movimento bastante. Eu tenho um neto lá em casa que eu esqueço, durante o dia eu pego e me levanto, e quando chega essa hora o braço está doendo ao extremo. Estou aguardando cirurgia, para os irmãos olham. Estou até junho em casa, ausente da empresa, guardando essa cirurgia. Isso é dó maior. Eu não sou mais escravo de Deus. Enquanto a gente prepara aqui esse louvor, você pode abrir a sua Bíblia no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no livro do 2 Samuel, no capítulo 14. Eu acho que é isso, na Bíblia aqui. Pode abrir aí 2 Samuel. 2 Samuel, os irmãos que brincam que fica logo depois de 1 Samuel. Samuel, capítulo 14. Eu não sou mais escravo do meu. Um belo dia. Eu vou começar com o refrão, tá? Só o refrão que já cantaram, isso não é atento. Eu não sou mais escravo do meu. Eu não sou mais escravo do meu. Nós somos filhos de Deus, não somos mais escravos. O texto de 2 Samuel que nós vamos ver agora, se você quiser e puder se colocar de pé, diante dessa palavra que é sublime, é extraordinária,
Vamos só ler o texto e eu vou fazer aqui algumas considerações importantes antes de começar a ministração da palavra de Deus. Conhecendo, pois, Joabe, capítulo 14, versículo 1, conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse: ora, finge que estás de luto, vestes de luto e não te unjas com óleo e sejas como uma mulher que há muitos dias está de luto por algum morto. Versículo 3. E entra o rei e fala-lhe conforme esta palavra, e Joabe lhe pôs as palavras na boca, ou seja, Joabe disse para ela que ela tinha que dizer. E a mulher tecoísta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, e prostrou-se e disse: salva-me, ó rei. E disse o rei: que tens? E disse ela: na verdade sou uma mulher viúva e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos e ambos estes brigavam no campo. E não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva e disseram: dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos por causa da vida de seu irmão a quem tomou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome nem resto sobre a terra. E disse no versículo 8: e disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoísta ao rei: a justiça, ó rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei do seu trono fiquem inculpados. E disse o rei: quem falar contra ti, traz-me a mim, e nunca mais tocará. E disse ela: ora, lembre-se, o rei do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem a deitar-nos a perder, e não destruas a meu filho. Então disse ele: vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos dos teus filhos. Somente até aí. Amém? Pode tomar assento. Antes de começar aqui, que primeiramente apresentar-me. Já é a segunda vez que eu venho aqui nessa igreja. Estive aqui comigo pela manhã. Eu disse ao pastor Aís e ao pastor Anderson que essa igreja é uma igreja perigosa. É fácil entrar e difícil sair dela. Se entra, não dá vontade de sair, dá vontade de ir embora. Igreja assim que nós precisamos. São Gonçalo, pelas estatísticas, é o lugar que tem mais igrejas por metro quadrado. E dá para a gente perceber isso quando a gente anda nos bairros de São Gonçalo, tem igrejas de frente para outra, 3, 4 igrejas na mesma rua, né? Mas algumas igrejas Deus se levantaram para fazer diferença em São Gonçalo. E eu creio que essa igreja é uma delas, pastor. Essa igreja não é mais uma igreja de São Gonçalo. Tenha isso em seu coração e sua mente. Você não está numa igreja, tem mais uma igreja evangélica. Você está numa igreja que Deus se levantaram para fazer diferença no lugar onde ela está. Amém? Amém? Então eu tenho convicção disso. Né? Não estou dizendo que sua igreja não vai ter defeitos. Vai ter defeitos. Não estou dizendo que seu pastor não vai ter defeitos. Mas tenha convicção de que o lugar que você está é o lugar que Deus escolheu. E é você que Deus quer usar, é com você que Deus está apontando para essa grande obra. Eu estou ali no Boaçu, no Ministério Videira, Boaçu, Avenida Lodial, bem próximo da garagem de Mauá. Quem conhece Boaçu, ali na faixa de graça.
Né? O Google ainda não mostra, né, as porteiras que tem, né? O Waze também não mostra. Tem várias porteiras para a gente atravessar no Iguaçu, dependendo do lugar que você for no Iguaçu. História do Ministério Videira sobre a direção do pastor José. Estou muito feliz de estar aqui, honrado por esse privilégio de estar com meu amigo de muitos anos. Muitos anos que eu conheço o pastor Aís. E quero dizer que vocês são um grande pastor. Eu quero dizer que o pastor Aís melhorou, me mudou para melhor. Mas sempre foi essa pessoa simples, humilde, atenciosa, carinhosa, dedicada na obra de Deus. É esse jeito aí que ele é. Junto com a sua família e com a sua esposa. Os meninos devem estar a festa de Davi, né? Davi Miranda. E tinha outro. Eu conheci eles quando os filhos eram. O Jonas tinha acho que 7 ou 8 anos de idade. Não vou falar de idade, senão os irmãos vão se espantar. Então, estamos aqui para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Sou filho de uma família de pastores. Sou filho de 12. Meu pai teve 12 filhos. Naquela época não tinha celular, não tinha internet, provavelmente não tinha televisão. E 12 filhos. E todos os meus irmãos, com exceção de uns poucos, têm nome bíblico. Lá tem Salomão, tem Moisés, tem Davi, tem Ruth, tem Noemi, tem Marco, tem Silas. Enfim, né? Acho que lia a Bíblia, orava, e aí, né? Isso vai ser Daniel, isso vai ser Salomão. Então é uma sequência. Lá nós temos pastores, missionários, temos evangelistas na família. É uma família de adoradores. Meus irmãos todos tocam, eu toco alguma coisa. Meus irmãos têm Salomão, que é um dos mais velhos, é o que mais toca e ensina a gente lá a fazer as coisas. E crescemos num ambiente evangélico, ensinado pela palavra de Deus. Quando criança, meu pai dava para a gente ler todos os dias o Novo Testamento. Tem uma geração aí, mas todo mundo sabe o que é o Novo Testamento. Aquele livrezinho pequenininho, que tem os Evangelhos, Salmos e Apocalipse. Tínhamos que ler aquele livro todo dia. A palavra de Deus, todo dia que nós nos acordássemos, tínhamos que ler a palavra de Deus. De noite, quando meu pai chegava do trabalho, eles sentavam todos, ficaram garotada, e começavam a fazer interrogação para a gente saber se a gente tinha lido mesmo. Não era só engambelar, porque a nossa diversão era gibi, era a revista do Fantasma, era a revista do Cebolinha, era gibi, que está escondido dentro do gibi. Nós tínhamos que ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é fundamental para a vida cristã. Como é que eles vão conseguir criar os seus filhos se você não ensiná-los a buscar e entender a palavra de Deus? Tínhamos que sentar todas as noites e meditar junto com meu pai, ele interrogar, fazer perguntas difíceis para nós sobre os evangelhos. Nós tínhamos que explicar o que nós entendemos e o que nós temos. E isso foi muito bom porque nos deu uma base de vida cristã, nos deu uma base de permanência no reino de Deus, na obra de Deus, nos deu condição de permanecer no reino de Deus, porque a palavra de Deus ela foi, desde a nossa infância, a nossa base e o nosso alicerce. E por isso sou grato a Deus por estar aqui pela segunda vez. Eu acho que na terceira vez que eu vier já não sou mais visitante. E rapaz, porque isso é uma mãe. Na terceira vez que eu vier, já não serei mais visitante nessa igreja. Estamos com um projeto aí para receber o pastor Alice e o pastor Anderson lá na nossa igreja. E acredito que vai ser bênção para a nossa vida. E o texto que nós acabamos de ler, amados, vou entrar aqui na palavra. Não vai dar tempo de eu pregar todo esse tema, mas eu vou dar início nele nessa noite. Estamos falando de um acontecimento, talvez você já tenha lido essa história aqui que nós acabamos de ler. Vou resumir um pouco o contexto anterior, o que aconteceu antes do capítulo 14. Absalão tinha o seu irmão Amon,
e a sua irmã Tamar eram irmãos. Capítulo 12 e 13 vai falar que Tamar, ele se apaixona. O seu irmão se apaixona pela sua própria irmã. Só que era irmão de Absalão, era irmã de Absalão por parte de pai e mãe, e do outro era só por parte de mãe. Mas era irmão, era irmã. E a irmã era bonita. O texto vai dizer que a irmã de Absalão era bonita. Também fala da beleza de Absalão. Absalão, o rei de Salomão, era um dos filhos mais bonitos no reino. Não tinha alguém que se comparasse à beleza de Absalão. E a sua irmã provavelmente puxou essa beleza. E o irmão ficou tão apaixonado pela irmã, nos capítulos anteriores, que ele chega e emagrecia de tanta vontade de namorar a sua própria irmã. O texto vai dizer que ele estava com semblante diante de uma pessoa doente, uma pessoa que estava se esmorecendo, se emagrecendo de tanto amor, de tanta paixão que ele tinha pela sua própria irmã. E esse rapaz, ele tinha um amigo que o aconselhou: você é filho do rei, cara, está assim, se definhando. Você pode tudo, né? Você é filho do rei. E ele seguiu o conselho do seu amigo, e o amigo deu um conselho para ele: você fala para o seu pai, Davi, que você está muito doente, e convida a sua irmã para vir na sua casa fazer um bolo para você comer. Pode ler no texto, está assim, tá? Convida a sua irmã para vir fazer um bolo para você comer. E aí você resolve as suas questões com essa moça. E aconteceu exatamente isso. Esse rapaz convida a sua própria irmã para ir na sua casa, fingiu que estava muito doente, estava acamado, precisava de alguém para ajudá-lo, confortá-lo. E ela foi fazer esse bolo para ele, chegou lá e ele abusou da sua própria irmã. E depois a dispensou, mandou ela de volta para sua casa. Isso causou uma revolta, uma ira em Absalão terrível. Só que Absalão guardou aquilo no coração. Absalão não tomou uma ação imediata. Passaram-se 2 anos, Absalão fez uma festa e chamou o seu pai e todos os seus irmãos para essa festa. Só que Davi não foi. Ele então falou: olha, eu vou chamar todos os meus irmãos. Só que ele estava armando uma cilada por causa do feito do seu irmão. E ele, quando ele fez essa festa, ele chamou todos os seus irmãos e lá ele, traiçoeiramente, com seus soldados, matou o seu próprio irmão. Terrível. E aí Davi teve que entrar em cena, e quando chega no capítulo 14, nós vemos, no final do capítulo 13 por 14, nós vemos que Absalão foi expulso do reino, ele foi banido do reino, ele não tinha mais autorização, nem autoridade para entrar no reino, nem em Jerusalém. Ele foi banido da presença do reino, por causa desse mal feito. Na verdade, a sentença para ele seria uma sentença de morte. Mas Davi, como rei, tinha que aplicar a justiça, aplicar uma sentença. E Absalão foi impedido de estar diante do reino por muitos anos. E no capítulo 14 nós temos um personagem chamado Joabe. E esse homem, no texto que nós acabamos de ler, diz que ele conhecia Davi de perto, era uma pessoa muito próxima de Davi. E ele percebia que Davi tinha saudades de Absalão. Davi sentia falta do seu filho. Apesar de todo o erro, de toda a transgressão que ele cometeu, Davi sentia saudade do seu filho. E Absalão, ele planejou, ele arquitetou, fez uma encenação, chamou essa mulher e disse para ela: você faz assim, se veste assim, e fala isso diante do rei. E a mulher contou essa história triste diante do rei, e o rei, como rei, ele tinha que tomar uma medida, tomar uma decisão, e o rei dá uma sentença favorável para essa mulher. E quando o rei dá uma sentença favorável para essa mulher, então o que na verdade ele estava por trás dessa história é revelado para Davi. Davi então fica sabendo que é Joabe que tinha enviado essa mulher até ele
interceder e para servir de interlocutor ou para se posicionar. Na verdade, Absalão e essa mulher, eu vou usar uma palavra aqui que você vai lembrar, que está cheia na Bíblia. Joabe e essa mulher, elas se colocam como mediador numa causa. Irmãos, quando eu penso nessa palavra mediador a favor de alguém, a gente fica espantado e assustado, porque é exatamente isso que Joabe está fazendo. Ele está se colocando como mediador numa questão e numa sentença que estava proferida sobre o filho do rei. E só que quando a gente começa a pensar nessa palavra mediador, a gente fica entendendo que a questão de Absalão, essa história aqui que está sendo contada, parece que está nos apontando para algo extraordinário que haveria de acontecer com a humanidade. A gente sabe que no princípio da criação o homem peca, se afasta de Deus, é expulso do jardim, ele é banido da presença de Deus, ele não tem mais autorização, não tem mais autoridade e acesso ao jardim, porque pecou contra Deus. Mas a gente observa no livro de Gênesis, no começo dos capítulos de Gênesis, que quando o homem peca e se afasta da presença de Deus, quando o homem come do fruto proibido junto com a sua esposa Eva, a Bíblia fala que no dia Deus vem procurar Adão e Deus faz uma interrogação para Adão. E Deus pergunta: Adão, onde estás? O texto bíblico é específico. A pergunta de Deus é: Adão, onde estás? Pera lá. O nosso Deus é um Deus onisciente, é um Deus onipotente e é um Deus onipresente. Será que Deus não sabia onde Adão estava? Parece que dá-se a entender que Deus não sabia, que Adão conseguiu de alguma maneira se esconder da presença de Deus. Não tem lugar nenhum que a gente vá, ou qualquer coisa que a gente faça, que a gente consiga se esconder da presença de Deus. A Bíblia fala no Salmo 139, se nós descêssemos até as profundezas dos abismos, ali o Senhor está. Aleluia! Não tem lugar nenhum, mas Deus está tomando uma iniciativa de aproximação, porque sabia da condição em que o homem se encontrava naquele momento. Adão, por si mesmo, junto com a sua esposa, providencia vestimenta de folhas. E Deus vai ao encontro de Adão e providencia para ele vestimentas de pele de animais. Deus toma a iniciativa para cobrir a culpa. A iniciativa da reconciliação vem de cima, vem de Deus, não vem do homem. No momento em que o homem cai, no momento em que o homem peca, Deus não vira as costas para o homem. Porque o pecado causou uma ruptura, causou um afastamento. A transgressão causa distanciamento. E a transgressão não causou só distanciamento. A transgressão causou morte. Afastamento de Deus, morte, separação de Deus. Quando o homem peca, Deus vai até ele e pergunta: onde estás? Providencia vestimentas de pele de animal. Algum animal foi sacrificado para que o homem pudesse ser coberto. A Bíblia não revela qual foi. A gente já pode imaginar qual foi a espécie de tipo de animal que foi sacrificado. Não tem essa revelação, mas por dedução a gente consegue entender que um ser foi sacrificado para que o homem pudesse ser coberto. Deus já está revelando no princípio da criação que ele tinha um plano. A queda do homem não pegou Deus desprevenido. Deus não improvisou a salvação. A salvação é um plano pré-estabelecido antes da criação do homem. Antes da criação do mundo, Deus planejou a salvação da humanidade. A sua existência, o fato de você estar aqui não é um acaso. Deus planejou o dia que você estaria aqui. A sua vida está debaixo dos planos de Deus. Deus tem escrito a sua história nas suas mãos. A sua vida está escrita nas mãos de Deus. Do começo do seu dia até os fins do seu dia, Deus tem escrito a sua história. Aleluia. E não é uma história de fracasso.
Não é uma história de derrota. Você pode até estar vivendo momentos de fracasso, você pode até passar por momentos de derrota, entre aspas, mas a sua história é uma história de vitória, é uma história de conquista, porque a sua história está escrita e gravada nas mãos de Deus. E Deus, ao providenciar a veste para o homem, Ele também revela que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Deus está providenciando um meio de reconciliação, de aproximação por causa do afastamento de Deus. Observe que Joabe e essa mulher está se colocando como mediador. Mediador é alguém que se coloca como advogado. Tem advogado aqui? Ainda não, mas vai ter. Eu creio. Lá na nossa igreja já se formou dois. Tem jovens estudando aqui na faculdade. Então Deus vai levantar engenheiros, advogados, médicos, doutores. Deus está providenciando um mediador, revelando o seu plano. Joabe se coloca como mediador. Só podia ser mediador no caso nosso, na nossa vida, porque a nossa sentença era de morte também. Todos nós aqui éramos condenados. Todos nós aqui éramos escravos do pecado. E não havia quem se colocasse como mediador em nosso favor. Porque para ser mediador em nossa causa tinha que ser alguém igual a nós, com a mesma estrutura, com os mesmos sentimentos. O mediador não podia ser alguém que não tivesse poder para fazer essa mediação. Os sacrifícios da antiga aliança, os carneiros que foram imolados, eles eram representativos, apontavam para o cordeiro principal que havia de vir, porque o sangue do cordeiro, na verdade, não podia purificar a questão da alma e do espírito. Ele fazia um trabalho temporário, e toda vez aquele sacrifício tinha que ser repetido, porque apontava para o mediador, para alguém que ia vir de forma completa e de forma absoluta. O cordeiro do sacrifício tinha que ser um cordeiro santo, puro, sem mácula. Não podia ser qualquer cordeiro. Para ser mediador de alguém numa causa, você tinha que ter alguns pré-requisitos para se colocar como mediador em favor de alguém. No caso de Noemi e Ruth, Boaz, por exemplo, Boaz se coloca como mediador na causa de Ruth e traz ela para o seu seio de família, porque a Ruth tinha perdido a sua cidadania, os seus bens, o seu marido, os seus filhos. Ela vem para Boaz e Boaz consegue resgatar ela, mas tinha alguém que tinha um parentesco próximo, a Ruth, que não quis resgatar Ruth, e Boaz faz então um acordo com esse homem publicamente. Eles declaram que Boaz, a partir daquele momento, era responsável por Ruth, e toda a herança e tudo aquilo que pertencia a Boaz passaria a pertencer a Ruth. E quando ser mediador, a pessoa tinha que fazer isso publicamente, ele tinha que declarar isso em público, tinha que ser registrado, a sociedade tinha que saber que aquela pessoa tinha sido resgatada, tinha sido adquirida daquela forma. Era algo que era feito escondido, e a nossa mediação ela foi feita de forma pública. Jesus publicamente, visivelmente, para que todo mundo visse, ele nos substituiu na cruz, nos resgatou da morte e tomou o nosso lugar. A sentença que estava sobre nós caiu sobre ele. O castigo que nos traz a paz, segundo o profeta Isaías, estava, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estávamos na mesma posição que Absalão no mundo espiritual. Absalão representa eu e você no mundo espiritual, sem Deus, sem paz, sem comunhão com Deus, sem acesso à presença de Deus, distanciados da casa de Deus, distanciados da presença de Deus. Se você olhar para Absalão, é como se você estivesse olhando para você mesmo antes de você aceitar Jesus, antes de Jesus morrer na cruz por você.
No caso de Absalão, Joabe não poderia substituí-lo na sentença. Joabe é uma mulher, apesar de estar se posicionando como mediador, era uma mediação superficial, porque não poderiam de fato substituí-lo na sentença, tomar o lugar de Absalão na sentença. E foi exatamente isso que Jesus fez, tomou o nosso lugar na sentença. E a paz e o distanciamento e a ruptura que tinha acontecido foi ligada novamente. Houve uma ligação. Deus ligou, Deus abriu a porta de acesso novamente para mim e para você a Deus. Nós temos acesso à graça, nós temos acesso ao Pai novamente, nós temos acesso à sala do Rei, nós temos acesso à mesa do Rei, nós temos acesso à sala do trono, porque Jesus te colocou como a porta, como mediador, um caminho de volta de acesso a Deus. Não tem outra a não ser Jesus Cristo. Timóteo vai falar que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Deus podia ter mandado um anjo Miguel, Gabriel, um serafim aqui, bem poderoso, mas eles não poderiam nos substituir no Calvário. O verbo tinha que se fazer carne e habitar entre nós, assumir a nossa natureza pecaminosa, mas sem pecado, ou sem pecado. Por isso o texto de Gênesis fala que seria da semente da mulher, sem a participação do homem. Porque a mulher, ao longo dos anos, a mulher foi quase apedrejada, porque a culpa do homem ter comido lá, a culpa foi da mulher. Parece que a culpa caía sobre a mulher, e o próprio Adão tenta, né, direcionar a culpa para ela. Não sei, a mulher que sobreviveu é que lhe deu o fruto para comer. Mas a responsabilidade do pecado ela é individual. O pai não é responsável pelo pecado do filho, o filho pelo pecado do pai, o esposo não é responsável pelo pecado da esposa, nem da esposa do esposo. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Não tem transferência de culpa. Eu não posso transferir a culpa para o outro que está do meu lado. Aí eu fiz isso por causa do outro que também fez. Não, a culpa, a responsabilidade é minha, o pecado é individual. Mas Cristo Jesus veio para anular o efeito do pecado na nossa vida e nos dar de volta o acesso à comunhão com Deus, assim como Absalão está intercedendo em favor, assim como Joabe está intercedendo em favor de Absalão. Hoje, pastor, aí nós temos um intercessor diante de Deus. Nós temos um intercessor diante de Deus. Jesus não só morreu na cruz para nos salvar, não. No final, não. Não foi só isso que Jesus fez. Já é algo extraordinário. Jesus veio morrer na cruz para nos salvar. Jesus não só morreu na cruz para nos salvar. Além de morrer na cruz para nos salvar, ele ressuscitou e ao terceiro dia subiu aos céus. E prometeu enviar o Consolador. Ele prometeu enviar alguém da parte de Deus que estaria conosco. Temos um intercessor diante de Deus, a destra de Deus, intercedendo por nós hoje, 24 horas por dia. Por que você acha que você consegue se manter firme? Por que você acha que você consegue ficar na igreja ainda? Por que você acha que você consegue permanecer diante de tanta dificuldade, diante de tanta prova, diante de tanta luta? Por que você acha que você consegue? Existe um intercessor diante de Deus por sua vida. Não é porque nós somos bons, não. Bom. Não tem. Existe alguém que se posiciona, intercede. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis com linguagens que não podem ser expressadas em linguagens humanas. Ele intercede. A nossa vitória começou quando Jesus desceu e se colocou em nosso lugar. A nossa vitória começou quando Jesus morreu e começou quando ele ressuscitou. A mensagem do Evangelho e da salvação tem três bases importantes.
Jesus veio, morreu, ressuscitou. Jesus veio, morreu e ressuscitou. Duas bases importantes. Jesus morreu, a cruz está vazia, ressuscitou, o túmulo está vazio. A terceira base importante da pregação do Evangelho: ele está voltando novamente. Aleluia. O Evangelho tem três estruturas: ele morreu, ressuscitou e está voltando de novo. A gente precisa falar isso para as pessoas. Não tem só Jesus morreu e ressuscitou, a cruz está vazia, não. A pregação do Evangelho é Cristo. Você pode anotar isso no seu moral em casa. Morreu, ressuscitou e voltará. Voltará. E pelo que nós estamos vendo, amados, não está demorando mais não, tá? Esse intercessor chamado Jesus, ele fez a mediação, a reconciliação com Deus. O que Joabe faz em favor de Absalão, Jesus fez por 1000 pontos. Ele reconcilia, só que a reconciliação de Joabe, de Absalão, foi uma reconciliação parcial. Pode ver que quando Davi consegue atender o pedido de Absalão, Davi faz algumas restrições. Ó, você pode vir, mas ainda você não pode ver a minha presença. Você pode vir no palácio aí, você pode vir para a cidade. Pode ler um texto no capítulo, no versículo seguinte, diz assim: só que a reconciliação que Deus fez comigo com você, ela não é parcial, ela é plena, ela é completa. O perdão de Deus é completo. O perdão de Deus não é parcial. A reconciliação que Deus fez não foi uma reconciliação parcial. Você pode isso, mas isso você não pode. Você tem direitos e a entrada totalmente à graça de Deus. Você não tem restrições espirituais por causa do seu passado, não. Você é livre. Você é livre. As pessoas vão lembrar para você do seu passado. Até você mesmo vai lembrar do seu passado. Ele não vai te dar um dom de amnésia, não, na igreja, não, tá? Tem três pessoas que vão lembrar do seu passado: você, as outras pessoas e o próprio diabo. Em algum momento ele pode tentar lançar alguma acusação na sua mente, mas você, em tal tempo você fez isso, tal tempo você era assim. Porque o diabo ele tem essa habilidade que às vezes usar pessoas para lançar no nosso rosto aquilo que a gente fez de errado, aquilo que a gente fez no nosso passado, para enfraquecer, para te puxar para baixo. Mas ele precisa saber que você tem um advogado, você tem um mediador, você tem alguém que intercede, que fala por você, você tem alguém que, segundo a palavra de Deus, ele rasgou a cédula de dívida que pesava contra nós e expôs publicamente na cruz. Jesus rasgou uma cédula de dívida que pesava sobre a nossa vida. Você hoje é livre e tem liberdade em Cristo. Você hoje goza da paz que o mundo não tem. Essa reconciliação, uma das coisas que ela produziu foi paz com Deus. Paz não é paz social. Não é só isso. Eu estou em paz, eu estou tranquilo, minha vida está legal. Não é isso. É muito além disso. É uma paz que a Bíblia fala, uma paz de Deus que excede todo entendimento. É uma paz que ultrapassa os limites das emoções. Não é uma paz emocional. Não é uma paz psicológica só. É paz no espírito que transporta na alma e no corpo. A restauração ou a restituição, a reconciliação nos produz uma paz profunda em Deus. É um posicionamento em Deus. Você tem paz com Deus. Você não é mais inimigo da cruz. Você é amigo de Deus. Porque o homem, ele não é só corpo e alma, ele é espírito, ele é Cristo. Espírito, alma e corpo. Tem paz no corpo, tem paz no espírito, mas essa paz ela flui do espírito para fora. Não a paz de fora para dentro, das coisas que proporcionam paz.
É uma paz gerada no interior. Em Gálatas 5, vai falar dos frutos do Espírito. Um deles é a paz. Gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Paz produzida pelo Espírito. O Espírito Santo vai produzir nessa reconciliação a paz que você consegue vencer os obstáculos. As pessoas olham para você, está em dificuldade, mas está adorando, está em dificuldade, mas está indo para a igreja, está com problema de saúde, mas está louvando a Deus, está com problema em casa, mas está louvando a Deus, está com problema, mas está aqui, porque o Espírito Santo te dá uma paz que ultrapassa as circunstâncias à sua volta. A paz que Deus produz na reconciliação é uma paz que te deixa firme e faz você atravessar pelos vales, pelas tempestades, pelas tribulações. A paz que Deus coloca na sua alma é uma paz incondicionalmente transcendente a tudo que a humanidade pode produzir. Uma paz que te dá descanso e Deus te dá segurança. Vou parar aqui, 9 horas e 5 minutos. Você é livre. Nenhuma condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. E não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não aceite a acusação dos seus inimigos. Deus te perdoou, Ele te reconciliou com Deus. Você não é mais aquela pessoa velha, você é uma nova criatura. Ele fez de você uma nova vida. Te deu um acesso de volta que estava fechado e ninguém podia dar. Os sacerdotes na antiga aliança, eles apenas representavam, levavam, faziam essa intermediação de sacrifício, mas eles eram apenas sacerdotes temporários. Hoje você tem um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo fala o livro de Hebreus, um sacerdote de origem celestial, que efetuou um único sacrifício, e nesse sacrifício que foi efetuado por esse sacerdote, nós fomos reconciliados pela cruz de Cristo. Quando Jesus estava sendo crucificado, houve uma ruptura, o véu do templo. O texto vai dizer que se rasgou de alto a baixo, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. O véu que estava fechado, limitando o acesso à presença de Deus, foi aberto. Hoje você pode entrar na presença de Deus, adorar e exaltar o seu nome. Você é livre. Quantos são livres aqui? Não aceite menos do que isso. Você é livre. Os seus inimigos não podem mais te prender. O pecado não pode mais te escravizar. Porque você agora é livre em Cristo. Você tem acesso a Deus. Você foi reconciliado em Deus por meio da cruz.